esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então, Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos dele, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos dele se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça que nós temos todos os anos de celebrar o Hosana Brasil no tempo do Advento precisa falar muito ao nosso coração, precisa falar muito a nós, porque o tempo do Advento é esse tempo de esperança, e esperança não simplesmente de uma maneira passiva, aonde a gente não precisa fazer muita coisa, porque daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal do Senhor. O Natal vai acontecer, independente de qualquer ação nossa. Ele vai acontecer, nós vamos celebrá-lo, porque ele já aconteceu, e a igreja, na solenidade do Natal, é atualizada esse mistério diante de nós. Mas é uma esperança também ativa, porque aponta para a vinda gloriosa do Senhor. E aí entra a nossa participação nessa dinâmica da esperança, aonde nós nos colocamos diante do Senhor, aceitando o convite litúrgico, o convite da liturgia e de cada um dos textos sagrados que vão nos motivando durante esse tempo. E qual é a esperança ativa? A esperança que nos coloca em intensa vigilância, porque o Senhor virá. Quando Ele virá, nós não sabemos. E por isso nós precisamos estar constantemente nessa expectativa. O Advento só desperta isso em nós, mas nós precisamos continuamente viver essa experiência. Mas essa experiência de uma vigilância ativa, de um comprometimento com o Senhor, ela parte também daquilo que gera no nosso coração essa esperança, uma confiança profunda no amor de Deus por cada um de nós. E como isso se dá? Qual é a face do Advento em preparação para a celebração do Natal?
a celebração de um mistério, o mistério da encarnação, o mistério do amor. Quando nós celebramos o Natal, nós temos uma prova concreta desse amor, que está lá. Eu gosto muito desse texto, o Padre Rufus, que muitos anos veio aqui nos ajudar, rezando por nós, na Canção Nova, ele dizia que é o versículo central da Bíblia, o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. De fato, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está o mistério da encarnação, mas também a revelação do amor que gera em nós essa esperança, que vai gerando a nossa fé, gestando a nossa fé para que nós acreditemos em primeiro lugar nesse amor, e acreditando nesse amor de Deus para conosco, nós tenhamos a coragem também de dar o passo dessa esperança ativa, efetiva, de uma preparação, de uma vigilância, de um comprometimento. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, que veio habitar nessa terra, que quer permanecer conosco. Ele é o Deus que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, que completou-se o tempo, e Ele veio nessa terra. Ele é a esperança, uma esperança ativa, na vigilância, na esperança da presença desse Deus também no nosso presente. O Papa Bento XVI, na Spes Salvi, Salvos pela Esperança, um documento que ele escreveu, ele vai dizer assim: o presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceite se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta. Se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Olhando, o Emanuel foi me cumprimentar lá atrás, antes da missa começar, e me abraçou. Ele falou assim: tudo bem, padre? Está aqui, ó. Falei: tudo bem, mas eu estou bem cansado. Aí ele me abraçou e falou: tem que descansar, padre. Falei: um dia eu vou descansar. E aí, mas não reclamando, não, só dizendo da minha realidade, que eu estava bem cansado. E o que o Bento XVI fala aqui na Spes Salvi é exatamente isso: o presente, ainda que custoso, não custa muitas vezes? Sim ou não? A nossa vida não é exigente? Não custa? Às vezes a gente não experimenta em alguns momentos aquilo que a Salve Rainha diz, que nós caminhamos nesse vale de lágrimas. Sim ou não? Mas Bento XVI vai nos ensinar nessa dinâmica da esperança. Ainda que custoso, ele pode ser vivido e aceito se levar a uma meta. E se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique o cansaço do caminho. E que meta é essa que nós vislumbramos e que a redenção de Cristo veio trazer para a humanidade, senão a vida eterna, senão o céu, senão os nossos olhos voltados para aquilo que tem sentido? O presente, mesmo que cansativo, mesmo que exigente, mesmo que em meio a tantas batalhas e lutas que faz parte da nossa vida cristã, ele se torna um presente que nós aceitamos e vivemos essa aceitação de uma maneira muito tranquila, na paz, numa paz inquieta, mas numa paz, porque esse presente vivido dessa maneira, ele é um presente que tem uma meta, e uma meta grande. Nós somos cidadãos do céu. Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado: você é cidadão do céu. Fala para quem está do outro lado: você é cidadão do céu. Dá um sorriso para essa pessoa e diga: você é estrangeiro aqui. Você é estrangeiro aqui. De vez em quando eu gosto de explicar, né, o que a palavra paróquia significa no grego. Paroikia é a tenda
dos peregrinos, dos estrangeiros. É o lugar aonde os peregrinos, os estrangeiros se encontram para se fortalecer, se alimentar da Eucaristia, se alimentar da fé, da palavra de Deus, para seguirem o caminho de peregrinos. Então que bom que você veio para o Osana Brasil para se alimentar, para se fortalecer, para contemplar e celebrar as maravilhas desse Deus presente na sua vida. Que bom que você veio, porque você entendeu, você compreendeu o mistério daquilo que nós celebramos. Eu não vou te enganar, a nossa caminhada de estrangeiro, imagina um estrangeiro, vamos olhar alguém que está num país distante, talvez até numa situação muito exigente, ali trabalhando, sonhando com muita coisa, mas ali não é o país dela, ela não tem as facilidades que ela deveria ter e precisaria ter, mas ela está lá como estrangeira. Imagina aquilo que essa pessoa passa nessa experiência. E agora olha para a dimensão espiritual e entenda, porque muitas vezes a gente não se contenta tanto aqui. Às vezes a gente tem até os picos de euforias, momentos de muita celebração, mas no dia a dia nós vivemos como estrangeiros, como um povo que faz uma passagem, um caminho. E aí ele tem os momentos de se deliciar, de oásis, de se alimentar, de se fortalecer, de viver comunhão, de viver celebração. E ele volta para a realidade depois fortalecido e continua a caminhada de estrangeiro. A nossa meta precisa ser alta e nós precisamos compreender essa meta. A vida de um cristão, de alguém que acredita, de alguém que tem fé, e eu acredito que você tenha, que você veio para cá, talvez até para pedir ao Senhor que aumente a sua fé, e é bom pedirmos ao Senhor que Ele aumente a nossa fé. Todos os dias eu peço: Senhor, aumenta a minha fé, faz com que a minha fé cresça. Todos os dias eu peço para Ele, seja quando eu acordo, na hora que eu estou adorando Jesus no Santíssimo Sacramento, eu peço para Ele aumentar a minha fé, para que eu consiga ver além. E um cristão, ele sabe que a sua vida não acaba num vazio. O cristão sabe que aquele problema e aquela tribulação não é definitivo. E até mesmo as lutas, as perdas que ele vive, não são definitivamente a determinação da sua vida. O cristão, ele tem fé, ele sabe qual é o fim da sua vida, que na verdade é um começo. Ele sabe qual é a meta, por que ele está aqui, para que ele está aqui. Ele vai experimentando da parte de Deus a graça dessa revelação. Ele sabe qual é o futuro. E ele sabe que apesar da aparente derrota, que o futuro dele é vitória, porque a vitória já foi conquistada. Ele sabe que o futuro dele é a experiência da vitória final. Eu estou fazendo estudo bíblico nesse tempo, na segunda carta aos Tessalonicenses. E hoje eu estava lá no capítulo 2, quando Paulo vai dizer do mistério da iniquidade. Aí Paulo vai dizer o seguinte: chegará um momento quando Jesus vier, que com o sopro da sua boca, ele vai acabar com o mistério da iniquidade, com o iníquo, com o inimigo. Ou seja, Paulo trazendo para a comunidade de Tessalônica a esperança da vitória final. Tudo bem, vamos ser perseguidos, vamos passar por tribulações, vamos enfrentar desafios, mas existe uma certeza no coração daquele que tem fé e daquele que busca o Senhor: a vitória é certa. Segura na mão de quem está do seu lado. Estou fazendo esse exercício com você, porque eu sei que vocês chegaram de viagem, tem gente com sono. E na missa não é lugar de dormir, é só na cama, né? Então é uma técnica para te manter acordado, para que você depois não vá lá no confessionário: eu dormi na missa. Então o padre está te ajudando. Balança a mão desse irmão que está aí do seu lado, fala com ele: meu irmão, nós acreditamos no Senhor, aquele que já venceu. Balança a mão dele: e apesar dos desafios que nós enfrentamos, no nosso coração existe uma certeza de fé. Nós somos
Não, só vencedores? Mais que vencedores. Graças àquele que já venceu. Essa é a nossa fé. Deixa eu dizer para você. Talvez alguém que haja somente pela razão e que racionaliza tudo, que vive na lógica desse mundo, vai dizer assim: isso é insano. Ou esse padre está alienando esse povo que está ali diante dele. Talvez você até na televisão esteja dizendo isso. Bem-vindo à insanidade da fé. Essa é a insanidade da fé. Essa é a certeza da fé, não é insanidade. Talvez você precisa ler lá a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele vai dizer: ele escolhe os fracos ou os nécios, aqueles que aparentemente são meio malucos, para confundir os que pensam que são sábios demais. É assim que Deus age, porque essa é a dinâmica da fé, e nós precisamos colocar a nossa confiança nesse Deus vencedor. Entenda uma coisa: o cristianismo não é só uma boa nova, não é só o anúncio de uma boa nova, não é só apenas uma boa nova, uma comunicação de um conteúdo, de uma história, de algo que aconteceu no passado. Nossa, olha lá que lindo, Jesus curou 2 cegos, como nós ouvimos hoje no Evangelho. Que bacana, é uma história que está sendo contada para nós, que aconteceu há 2000 anos atrás. O cristianismo não é só uma boa nova, uma comunicação de um conteúdo, que muitas vezes até é ignorado por alguns. A mensagem cristã não é só informativa. Isso o padre está parafraseando esse documento que eu estou citando do Bento XVI. Ela não é só informativa, ela é performativa. O que significa isso? O Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que nós podemos saber, mas é uma comunicação que gera fatos e muda a vida. É isso que o Evangelho faz. Ele gera fatos e ele muda a vida. Ele gera vida nova. Ele gera vida nova. E quando nós contemplamos o Evangelho de hoje, nós vemos na vida daqueles 2 cegos algo precioso que precisa marcar a nossa vida hoje, nesse Osana Brasil, no início desse Osana Brasil. E o que é? Aqueles cegos, apesar de não enxergar com os olhos, eles enxergavam com o coração. Eu gosto muito do livro do Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E aqueles cegos, apesar de não terem a visão física, eles enxergavam com o coração. Porque o que eles proclamam? Filho de Davi, tem piedade de nós. Eles não enxergavam com os olhos, mas eles reconheciam que diante deles estava o Messias. Aquilo que aqueles homens que enxergavam com os olhos carnais, que viam, que liam as Escrituras, não conseguiam enxergar, mas aqueles 2 cegos enxergavam. Eles eram iluminados interiormente pela fé, por uma fé que vai muito além, e eles conseguiram enxergar verdadeiramente a verdade. Jesus era o Messias que aquele povo esperava e eles não reconheciam. E aí eles chegam diante do Senhor. Você escutou? Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram dele, e então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Vocês têm fé que eu posso operar? Realiza um milagre em mim, foi o que nós começamos cantando na homilia. Vocês têm fé que eu posso operar na vida de vocês? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Isso aqui diz da nossa vida. A nossa caminhada se faz conforme a nossa fé. Se nós não alimentarmos a fé no nosso coração, nós só vemos o pior. Verdade ou não é? Eu, quando me preparava e rezava para esse Osana Brasil, eu me deixei levar pelo pior. Me deixei. Não me levei. Falei, deixa eu me levar
por aquilo que muitas pessoas podem pensar nesse Osana Brasil. E aí eu comecei a olhar, e eu sou super otimista. Quem convive comigo sabe. Super otimista, muito otimista. Falei, mas eu vou deixar me levar pelo negativo. Aí eu comecei a fazer uma análise desse ano, da minha vida, aqui da Canção Nova, do país. E eu falei, será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil no ano de uma crise como essa? Com milhões de pessoas sofrendo, com pessoas desempregadas, deve estar beirando os 13 milhões. Aí eu fui me deixando levar pelo negativo. Será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil com essa corrupção? Com o bandido querendo prender o juiz? Eu fiquei pensando, será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil diante de um pensamento que tem começado a criar corpo na Corte Suprema do Brasil sobre a realidade do aborto? Será que nós temos motivos para celebrar Osana? Aí eu fui olhando e fui vendo as minhas perdas desse ano, e são recentes, próximas. E eu falei, será que nós temos motivos para celebrar Osana Brasil? Diante das perdas, será que eu encontro sentido em dizer Osana Brasil? E eu fiquei ali, e aí essa semana uma pessoa mandou uma mensagem para mim, diante daquele acidente com o avião do Chapecoense. Falou assim, parece que todo final de ano é só tragédia. Eu falei para mim, não é tragédia, é Osana Brasil todo fim de ano. A minha experiência pessoal é olhar para a esperança movido pela fé. Eu estou desmerecendo os acontecimentos, os sofrimentos, de maneira alguma. Você está me entendendo? Nós precisamos hoje deixar que Jesus cure essa cegueira do pessimismo, essa cegueira do negativismo, que nós compreendamos a presença de Jesus na nossa vida, o caminho que Ele quer fazer conosco. Ele quer dizer para mim e para você, você acredita que eu posso fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. E Ele vai dizer, faça-se como a vossa fé. Ele quer dizer, e nós precisamos ver a ação de Deus em nós. Os olhos deles se abriram e Jesus fez o milagre, porque eles se abriram, eles tinham fé. Nós precisamos permitir que o Senhor abra os nossos olhos e nós olhemos para aquilo que é a meta grande, como eu comecei dizendo no início dessa homilia. A nossa meta, nós precisamos ultrapassar a barreira da visão negativa, pessimista, ou uma visão de tentação, que muitas vezes vem de parar no negativo, mas nós precisamos ir além, e precisamos ver o que já foi conquistado por nós, e tudo aquilo que vai acontecer à medida que nós caminhamos nessa fé. Ele vai curando a nossa cegueira, que nós nos abramos para que o Senhor toque nos nossos olhos espirituais e nos atinja e nos leve a compreender que Ele vem, que Ele nos visita, que mesmo não sendo da maneira que nós esperamos ou que nós quereríamos, que Ele está do nosso lado, Ele vem ao nosso encontro. E aquilo que muitas vezes, nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida e que não aconteceu, nós entendamos que foi uma ação da misericórdia de Deus. São Máximo confessor, ele vai dizer assim, os idiotas, ele usa até uma palavra forte, né? Os idiotas clamam a misericórdia de Deus o dia inteiro, e quando ela aparece, eles não reconhecem. É o risco que nós corremos. Por que não ver a misericórdia de Deus num sofrimento?
Por que não ver a misericórdia de Deus presente na nossa vida na hora de uma enfermidade? Por que não ver a misericórdia de Deus na nossa vida e reconhecê-la na hora de uma perda? A nossa mente muitas vezes não acompanha, mas o nosso coração e a nossa fé fazem transcender as aparências momentâneas. E nós conseguimos enxergar além. E às vezes a gente olha e fala assim, mas meu Deus, como nós vamos celebrar o Hosana Brasil diante de uma situação? Vamos olhar para a realidade mais atual. Pessoas morreram e outras sobreviveram. E aí a gente fala, nossa, que milagre, uma pessoa sobreviveu a um acidente aéreo. Mas e os outros que morreram também não receberam um milagre? Aí começa aquele zumbido na cabeça. Mas você acha que entrar no reino dos céus também não é milagre? Sim ou não? Você não pensa dessa maneira? Ou talvez um ferimento que vai deixar a pessoa inabilitada para algumas situações, também não é uma oportunidade de misericórdia de Deus que vai agindo, que vai atuando, porque se nós não entendermos esse mistério, se nós não deixarmos que os nossos olhos sejam abertos, tocados pelo Senhor, a gente vai ficar somente no negativo. E nunca vai ter, lá do fundo do coração, a força para dizer, Hosana Brasil. E aí, o Espírito Santo foi ali, na hora que eu me questionava, olhando para as realidades, olhando para as dificuldades desse ano, eu fui deixando o Espírito Santo me conduzir, eu fui deixando o Espírito Santo agir no meu coração, e eu fui percebendo a condução de Deus, a ação de Deus. O que significa Hosana? É uma exclamação de louvor a Deus. É o nosso profundo louvor, mas é um louvor que brota de dentro do coração, com muita força, muito agradável e muito alegre ao Senhor, mas é algo que brota de uma experiência de fé, não é só uma experiência material. Nós não podemos reduzir o Hosana Brasil a uma experiência material. Eu só celebro Hosana Brasil porque eu fui curado. Eu só celebro Hosana Brasil porque eu não estou com dívida. Eu só celebro Hosana Brasil por causa disso ou daquilo. Hosana Brasil é uma experiência espiritual de um louvor que brota do mais profundo do coração, que ama a Deus e sabe que Deus está com ele todos os dias, até os fins dos tempos. Isso é Hosana Brasil, essa é a experiência da fé. Não é um louvorzinho que brota de um coração egoísta que só olha para si mesmo. E porque Deus fez na minha vida, então eu grito Hosana Brasil. Não é uma experiênciazinha com algo que passa. Tudo bem, glória a Deus, porque você foi curado, amém, aleluia. Quando eu entrava ali, eu recebi o testemunho de uma pessoa que foi curada de câncer. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas não é só isso, é muito mais. É uma experiência de uma fé profunda que me leva a louvar a Deus com força, com muito agrado e com muita alegria. Isso é Hosana Brasil. Eu só estou te provocando para que você dê sentido ao seu Hosana Brasil. Não fique meramente no material, mas olhe além, porque Jesus hoje veio para curar a sua cegueira e a minha, e fazer você enxergar muito além daquilo que você possa enxergar. Eu fiquei muito comovido quando a gente vê uns testemunhos assim. É muito bonito. Um dos pais de um jovem que morreu nesse acidente, ele dava uma entrevista e ele dizia assim: eu não tenho nada a reclamar de Deus, do meu bom Deus, por tudo o que Ele me deu. Eu só posso agradecer por mais um dia de vida. E ele dizia ao repórter que as pessoas tenham a coragem de agradecer por mais um dia de vida. Infelizmente, eu preciso também dizer os pêsames para as pessoas
e as famílias que perderam seus entes queridos. Mas o meu bom Deus, pela minha fé, me coloca de pé diante dessa tragédia. Isso é Hosana Brasil, é enxergar além e muito além daquela situação. Isso é fé. É uma fé que ao invés de gerar, ou melhor, é fé, porque quando não se tem fé, se tem desespero. Desespera-se, mas a fé me leva a acreditar. A fé não me leva a conter o meu sentimento, a não chorar, a não sofrer, a não viver aquilo que é próprio daquele momento, mas a minha fé me leva a ver, apesar de uma grande dificuldade, de uma grande perda ou de uma grande tragédia, eu dizer: o meu bom Deus, eu só tenho a agradecer a Ele. O meu bom Deus, eu só tenho a agradecer a Ele. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Você tem algo para agradecer a esse bom Deus? Você tem motivos para dizer Hosana Brasil? É tempo de esperança, queridos. Talvez os jornais, a televisão, as conversas de comadres queiram nos levar para um outro lado, mas é tempo de esperança, queridos. É tempo de esperança, é tempo de uma fé sólida, é tempo de um amadurecimento, de sair da superficialidade para adentrar a profundidade da experiência de fé. Agradeça ao Senhor aí nesse momento no seu coração. Agradeça ao Senhor nesse momento aí, aonde você está. Diga para Ele que você encontra assim. Talvez o seu interior esteja um pouco desarrumado. Os seus sentimentos estejam, talvez, precisando ser organizados. Mas encontra aí no meio, talvez, dessa bagunça, desculpa dizer assim, talvez dessa confusão de sentimentos e emoções, talvez nessa possibilidade que é direito seu, de dar nome à sua realidade, à sua dor, ao seu sofrimento, mas você é capaz de encontrar aí motivos para agradecer. Para agradecer porque você chegou até aqui, para agradecer porque você está de pé, para agradecer porque você sabe que Deus não te abandonou. Talvez você já tenha até pensado nisso, mas hoje de uma maneira concreta você está percebendo que Deus não te abandonou, que Deus está do seu lado. Talvez você até pense: mas Senhor, o que o Senhor veio fazer? O que o Senhor trouxe? O Senhor não fez aquilo que eu esperava. O que o Senhor trouxe, não existe paz no mundo. O que o Senhor trouxe, não existe bem-estar para todos. Jesus, o que o Senhor veio trazer na encarnação, no mistério da encarnação, se o mundo não é melhor com o seu nascimento há mais de 2000 anos? O que é o que o Senhor trouxe, Senhor? O que o Senhor trouxe para a humanidade? É muito simples. Deus trouxe Deus. Jesus trouxe Deus para perto de nós. Jesus trouxe Deus para que seja acessível a mim e a você. Ele trouxe Deus. Agora nós conhecemos o rosto de Deus. Agora nós sabemos pronunciar o nome de Deus. Agora nós podemos chamar por Ele. Então agradeça aí essa graça que Jesus veio trazer. Nós conhecemos o caminho. Nós conhecemos o caminho que nós precisamos percorrer nesse mundo. Nós conhecemos. Senhor, nessa hora, cura a nossa cegueira, toca da nossa visão espiritual, retira todo o peso negativo que acabou vindo sobre nós, retira dos nossos pensamentos toda e qualquer tentação que quer nos levar ao abatimento, ao desânimo. Retira, Senhor, e manifesta o seu poder agora, esse poder suave, esse poder verdadeiro, esse poder que permanece, que não é o espetáculo que o mundo dá, mas que ali, na experiência do dia a dia, nós vamos vendo e tocando, Deus, no seu poder. Que esse poder se manifeste aqui agora na vida desses meus irmãos, na vida dessas minhas irmãs.
Manifesta nesse momento esse poder suave, adentra os corações, as mentes. Dá sentido, Senhor. Que como Jó, lá no capítulo 42 do livro de Jó, ele vai dizer: eu te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas agora os meus olhos te viram. Cura a nossa cegueira, como o Senhor curou a cegueira física daqueles cegos, mas eles já enxergavam, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Nós não temos que temer a nada e a ninguém. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem nós deveremos temer, Senhor? O que nós mais desejamos e aspiramos, e essa é a meta. Aquilo que o salmista hoje vai dizer: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, e saborear a suavidade do Senhor, e contemplá-lo no seu tempo. Vai ficando em pé agora, vai levantando agora os seus braços na presença do Senhor, vai experimentando da presença do Senhor. Nós queremos verdadeiramente dizer hosana, com sentido de hosana, que é sentido de fé, celebrando sim graças materiais. Nós celebramos sim a graça da vitória sobre a vida do William, na vida do Felipe. Celebramos sim com muita fé, com dor no coração, a entrada, Senhor Deus, do Tiago na vida eterna, com dor pela saudade, mas com esperança pela certeza de fé. Celebramos sim a dor da entrada, da perda da presença física do Samuel, mas a alegria da entrada dele na vida eterna. Nós celebramos sim, Senhor Deus, celebramos sim o Hosana Brasil, a dor da ausência do nosso tio Zezinho aqui da Canção Nova, mas a certeza da sua entrada no céu. E aí todos aqueles, Senhor Deus, que nós vivemos a separação nesse ano, seu domingos, nós agradecemos, Senhor Deus, pela certeza da vida eterna. É o nosso hosana, é o nosso hosana. Senhor, nós ainda não fechamos nenhuma campanha nesse mês, esse ano, mas porque o nosso hosana não é material. Nós celebramos Hosana Brasil porque o Senhor sustentou a Canção Nova e nós chegamos até aqui com o necessário. Senhor Deus, nós te bendizemos. Eu quero ouvir a sua voz agora. Pode aplaudir, se você quer aplaudir, é louvor. Pode aplaudir o Senhor nessa hora, mas erga os seus braços e agradeça ao Senhor nessa hora. Dê o seu hosana a Ele. Dê o seu hosana. Dê o seu hosana. Nosso Rei, hosana, 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 nosso Rei. Força, canta. Hosana, Isso. hosana. Deixa vir lá do fundo do seu coração, com toda a força, com agrado e alegria. Canta hosana. 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 Eu quero ouvir só as vozes. Hosana, coloca força na sua voz. Pegasse as bandeiras, levanta lá no alto e declara hosana sobre esses estados e sobre o Brasil. Levanta lá no alto a bandeira, canta toda a igreja, hosana. Nós declaramos a vitória sobre o Brasil, as maravilhas do avivamento sobre a nação brasileira. Nós declaramos a cura da economia, cantando esse hosana, a libertação de tudo aquilo que não vem do Senhor. Hosana, declara mais uma vez. Eu acho que ainda pode ser melhor, com mais entusiasmo, canta. É libertação, é cura da cegueira, é
experiência com Jesus. nosso Rei. E agora você vai dizer: Hosana Brasil. Diga: Hosana Brasil. Hosana Brasil. Mais uma vez: Hosana Brasil. Hosana Brasil. Seja a libertação da nossa nação. Declara: Hosana Brasil. Hosana Brasil. E agora faz festa para Jesus aí, faz festa. Nesse Hosana Brasil, celebra a festa da fé, a experiência da fé. Hosana Brasil, Hosana Brasil, Hosana Brasil, Hosana Brasil, Hosana Brasil, Hosana Brasil, por amor de ti, ó Brasil, nós declaramos Hosana, Hosana Brasil. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!